aceita pela vítima implica em renúncia ao direito de queixa ou de representação? A resposta nós encontramos no CPP. Via de regra, não. Se a vítima aceita a reparação do dano por parte do criminoso, não significa que ela está renunciando ao direito de queixa ou de representação. Na verdade, ela não está fazendo nenhum favor. A indenização é uma obrigação dele. Portanto, a aceitação da reparação do dano não implica em renúncia. Nem renúncia ao direito de queixa, nem renúncia ao direito de representação. Essa é a regra. Mas tem exceção. Que exceção? Lei 9.099 de 95. Meus amigos, lá na Lei 9.099 a história é outra. Excepcionando essa regra lá do CPP, o que diz a Lei 9.099? Diz que, nas infrações de menor potencial ofensivo, vocês sabem quais são elas? Infrações de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais, sem exceção, todas as contravenções, mais os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Crimes cuja pena máxima não excede 2 anos. Então, nessas infrações, chamadas infrações de menor potencial ofensivo, a história é outra. Diz a Lei 9.099 que se nessas infrações de menor potencial ofensivo a vítima aceita a reparação do dano, se a vítima concorda com a reparação do dano, isso, meus amigos, implica na renúncia ao direito de queixa, se for ação penal privada. Então, por exemplo, vamos imaginar um crime contra a honra? Se lá na audiência da Lei 9.099, criminoso e vítima concordam numa indenização pelos danos morais causados, se eles concordam e a vítima aceita, renúncia. Renúncia ao direito de queixa. E a maior novidade não é nem essa. A maior novidade é, se a vítima aceita a reparação do dano, isso também implica em renúncia ao direito de representação. Então imaginem que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, lesão leve. Então imaginem, a vítima apanha do agressor lesão corporal de natureza leve, que segundo a lei brasileira é crime de ação pública condicionada à representação. Se a vítima aceita a reparação do dano com as ataduras, despesas médicas, medicamentos, psicólogo, aceitou a reparação do dano, isso implica em renúncia ao direito de representação. Onde é que nós encontramos isso? Lá na Lei 9.099 de 95. Então, nos termos da Lei 9.099, se a vítima, portanto, ela aceita a reparação do dano por parte do criminoso, isso implica em renúncia ao direito de queixa, renúncia ao direito de representação. Mas, ô Flávio, e se essa reparação do dano é aceita nos crimes de ação pública incondicionada? E se lá nos crimes de ação pública incondicionada a vítima aceita a reparação do dano, qual é a consequência disso? Nenhuma. Nesse caso, a consequência não será nenhuma, a audiência prosseguirá, mesmo com aquela reparação do dano. Como isso não tem como renunciar a absolutamente nada, o processo continua. Tudo bem? Interessante essa pergunta, hein, meus amigos? E cuidado, muito cuidado, haja vista a existência dessa exceção. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta do programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, quais as hipóteses de absolvição penal que impedem a ação civil para reparação do dano? Essa realmente é a pergunta mais importante, não é? Essa realmente é aquela pergunta que mais cai no exame do OAB, é aquela pergunta que mais cai nos concursos públicos. Qual é a absolvição penal que impede ação civil ex delicto? Eu digo a vocês. A primeira absolvição que impede é aquela absolvição do artigo 386, inciso 1 do CPP, é aquela primeira absolvição, aquela que o juiz reconhece a inexistência material do fato, ou seja, o fato não existiu. Segunda hipótese de absolvição penal que impede a ação civil ex delicto é uma hipótese nova, criada em agosto de 2008
pela Lei 11.690, daquele mesmo ano, que diz que se o juiz reconhece que o réu não é o autor da infração, ou seja, se o juiz dá a certeza da não autoria, isso também impede a ação civil ex delicto. E uma última hipótese, essa um pouco mais polêmica, mais controvertida, é o caso do reconhecimento da excludente da ilicitude, como a legítima defesa ou como estado de necessidade. Via de regra, essas excludentes da ilicitude, elas impedem a reparação do dano. Via de regra, elas impedem. Por exemplo, legítima defesa. Se eu mato o bandido que contra mim atirava, eu não vou ter que indenizar a família do bandido. Estado de necessidade. Se um cachorro bravio corre na minha direção e eu mato o cachorro, não serei obrigado, pois agi em legítima defesa, estado de necessidade, não serei obrigado a indenizar o dono do cachorro, pois ele, ao deixar o cachorro solto, provocou o perigo. Em resumo, se eu sou absolvido aí por uma excludente da ilicitude, isso normalmente impede a ação civil ex delicto, mas, normalmente, via de regra, há exceções. A exceção acontecerá, primeiro, na legítima defesa, quando há erro na execução. Se ao matar um bandido, eu acerto uma outra pessoa inocente que estava atrás. Essa pessoa que estava atrás, esse terceiro inocente, pode sim pleitear de mim a reparação pelo dano que eu causei. Além disso, o mesmo acontece no estado de necessidade. Se ao me salvar de uma situação de perigo atual, eu acabo lesionando o direito alheio, imagine, estou correndo de um cachorro bravio. Para salvar a minha vida, pulo e destruo a casa de uma velhinha. Para salvar a minha vida, eu pulo do cachorro, pulo na janela da casa de uma velhinha, destruo a vidraça, destruo os móveis para salvar a minha vida. Isso é estado de necessidade. Só que a velhinha não tem culpa de nada. Então a dona da casa, sim, poderá ajuizar contra mim uma ação civil ex delicto, mesmo tendo eu sido absolvido por estado de necessidade ou por legítima defesa. Tudo bem? Então guarde isso. Em resumo, são 3 hipóteses de absolvição penal que fazem coisa julgada no juízo civil: o reconhecimento, a certeza da não autoria, a certeza da inexistência do fato e essa hipótese da excludente da ilicitude. Tudo bem, meus amigos? Não é fácil? Portanto, agora, vamos à próxima pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o juiz na sentença penal condenatória pode fixar danos materiais e morais? Sensacional essa pergunta, meus amigos. Será que o juiz, na sentença penal condenatória, ele pode fixar a indenização, o valor mínimo da indenização, pelos danos materiais e também pelos danos morais? Bem, respondo a vocês. Primeiramente, o Código de Processo Penal, ele não diz nada a respeito, ele expressamente, ele não fala a expressão danos materiais, danos morais. Ele simplesmente diz que o juiz vai fixar um mínimo referente à indenização de acordo com os prejuízos causados. De acordo com os prejuízos causados. Diante dessa redação, o que nós podemos interpretar? Há 2 posições. Há aqueles que entendem que essa indenização só pode dizer respeito aos danos materiais. Quando a lei diz que o juiz vai se pautar pelos prejuízos causados pelo crime, está se referindo, dizem alguns, está se referindo aos danos materiais. Então essa é uma posição. Para essa posição, o juiz, na sentença penal condenatória, só pode fixar ali o valor mínimo da indenização pelos danos materiais e eventuais danos morais. Aí a vítima vai ter que questionar lá no juízo civil. É lá no juízo civil que ela vai provar que realmente sofreu esses danos morais e por isso pleitear a indenização. Essa é a primeira posição. Essa é a primeira posição. Mas tem uma segunda posição. Para essa segunda posição, que eu tenho encontrado mais até na jurisprudência aí dos nossos tribunais, os juízes estão fixando a indenização pelo dano material e também pelo dano moral. O que cá entre nós, meus amigos, me parece mais adequado à mudança legislativa. Me parece que a intenção da lei é um pouco essa.
evitar que a vítima ajuize uma liquidação lá no